Bem-vindos de volta ao canal Saúde em Dia. Hoje, abordaremos um tema que toca profundamente o coração de muitos de nós, a saúde cardíaca. A doença cardíaca é uma preocupação global, sendo a principal causa de morte, ceifando impressionantes 18 milhões de vidas a cada ano, o dobro do número de pessoas afetadas pelo câncer. Em meio às nossas vidas agitadas, é fácil negligenciar a importância do que colocamos em nossos pratos. No entanto, a verdade é clara: nossa dieta desempenha um papel significativo na determinação da saúde do nosso coração. O que consumimos pode ser um escudo protetor para nossos corações ou colocá-los em risco. Então, a grande questão que vamos explorar hoje é: quais são os 10 principais alimentos que podem causar estragos no seu coração? Fiquem conosco para descobrir. Hoje, mergulharemos fundo para desvendar os vilões e orientá-lo a fazer escolhas mais saudáveis. Compilamos uma lista dos 10 alimentos mais notórios que, quando consumidos em excesso, podem representar um verdadeiro desastre para a sua saúde cardiovascular. Desde lanches açucarados até gorduras que podem entupir as artérias, revelaremos tudo. Mas não se preocupe, não será apenas tragédia e tristeza. Nos próximos vídeos, compartilharemos dicas e alternativas para ajudá-lo a proteger o seu coração e desfrutar de uma vida mais longa e saudável. Portanto, permaneçam conosco enquanto exploramos esses alimentos prejudiciais ao coração, fornecendo o conhecimento necessário para fazer escolhas que beneficiem o seu coração. Embarquem conosco nessa jornada em busca de uma melhor saúde cardíaca. Agora, adentramos o 10º lugar da nossa lista, e aqui, o destaque vai para um hábito comum: o consumo excessivo de açúcar. Embora o açúcar desempenhe um papel essencial como fonte rápida de energia para nossos músculos e cérebro, quando ultrapassamos os limites, ele pode se transformar em uma ameaça significativa para a saúde do coração. Uma das principais preocupações está no impacto nos níveis de açúcar no sangue. O excesso de consumo desencadeia um rápido aumento desses níveis, danificando ao longo do tempo os vasos sanguíneos e as células que os revestem. Esse processo contribui para a aterosclerose e o acúmulo de placas nas artérias, aumentando o risco de doenças cardíacas e derrames. Além disso, o consumo excessivo de açúcar está intimamente ligado ao ganho de peso e à obesidade, dois dos principais fatores de risco para problemas cardíacos. O aumento do peso pode levar à resistência à insulina, tornando as células menos responsivas e potencialmente desencadeando diabetes tipo 2. Outro aspecto a considerar é o impacto do alto consumo de açúcar no equilíbrio das bactérias intestinais, afetando a saúde digestiva. Esse desequilíbrio, aliado aos picos frequentes de açúcar, impõe estresse ao sistema cardiovascular, podendo resultar em um aumento na frequência cardíaca e na pressão arterial, contribuindo para a hipertensão e outros problemas cardíacos. Avançamos para o 9º lugar da nossa análise, e agora focamos em um prazer culinário que, apesar de delicioso, pode causar estragos na saúde cardíaca: as rosquinhas. Essas massas doces e fritas, irresistíveis à primeira vista, escondem uma série de efeitos prejudiciais ao sistema cardiovascular. As rosquinhas, frequentemente fritas, são conhecidas por serem ricas em gorduras não saudáveis, especialmente as temidas gorduras trans. O processo de fritura não apenas adiciona quantidades significativas de gorduras saturadas e trans, mas também introduz radicais livres prejudiciais, desencadeando inflamação e estresse oxidativo no corpo. Essas gorduras podem elevar os níveis de colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, enquanto reduzem o colesterol HDL, considerado o colesterol bom. Esse desequilíbrio no perfil de colesterol pode contribuir para o desenvolvimento da aterosclerose, onde placas se acumulam nas artérias, restringindo o fluxo sanguíneo para o coração. Além disso, as rosquinhas são carregadas de açúcares refinados. O alto teor de açúcar provoca picos rápidos nos níveis de glicose no sangue, sobrecarregando a capacidade do corpo de regular o açúcar, aumentando o risco de resistência à insulina e, consequentemente, de diabetes tipo 2, um fator significativo para doenças cardíacas. Por fim, as rosquinhas muitas vezes contêm aditivos artificiais, conservantes e corantes alimentares que, embora não atinjam diretamente o coração, podem contribuir para uma dieta menos saudável e potencialmente agravar problemas cardiovasculares. Para proteger o coração, é aconselhável optar por escolhas mais saudáveis, como alimentos mais baixos em gorduras saturadas e trans, açúcares e calorias, enquanto ricos em nutrientes como frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Essas escolhas contribuem não apenas para a saúde cardiovascular, mas para o bem-estar geral.
Avançamos para o 8º lugar de nossa jornada pela saúde cardíaca, e agora vamos abordar um item comum na cozinha, mas que pode trazer riscos significativos: a manteiga. Apesar de sua presença nas mesas, sua composição e processamento demandam atenção, pois a manteiga pode apresentar desafios para a saúde do coração. A margarina, frequentemente derivada de óleos vegetais como soja, palma ou canola, inicialmente contém gorduras insaturadas, consideradas saudáveis. No entanto, o processo de transformação do óleo líquido em margarina sólida envolve a hidrogenação, gerando gorduras trans, que são prejudiciais para o bem-estar cardiovascular. Além de criar gorduras trans, o processo de hidrogenação gera radicais livres prejudiciais. Esses radicais livres podem desencadear inflamação e estresse oxidativo no corpo, ambos associados a doenças cardíacas. A inflamação resultante pode danificar os revestimentos dos vasos sanguíneos, aumentando o risco de formação de coágulos e ataques cardíacos. Outro ponto de preocupação é o alto teor de ácidos graxos ômega 6, especialmente quando proveniente de óleos como soja e milho. O excesso de ácidos graxos ômega 6 na dieta, sem um equilíbrio adequado com ácidos graxos ômega 3, pode promover a inflamação, um fator de risco reconhecido para doenças cardíacas. Adicionalmente, muitas margarinas contêm aditivos artificiais, como conservantes, corantes e aromatizantes. Embora esses aditivos não impactem diretamente a saúde do coração, podem contribuir para uma dieta geral menos saudável. Para proteger o coração, é aconselhável optar por alternativas como azeite ou spreads rotulados como livres de gorduras trans. Priorizar uma dieta rica em gorduras insaturadas provenientes de fontes como abacates, nozes e peixes gordos, enquanto se reduz o consumo de alimentos processados contendo gorduras trans, pode trazer benefícios significativos para a saúde cardiovascular. Agora, adentramos o 7º lugar em nossa exploração pela saúde cardíaca, e o tema em destaque são as frituras. Apesar de serem irresistíveis ao paladar, esses pratos podem, infelizmente, causar estragos no bem-estar do seu coração devido ao método de preparação e ao conteúdo nutricional. As delícias culinárias fritas, ao serem imersas em óleo quente, ganham uma parte exterior crocante, mas também carregam consigo riscos significativos para a saúde. Uma das principais preocupações reside no alto teor de gorduras trans. Durante a fritura, os alimentos absorvem uma quantidade substancial de óleo, que pode ser rico em gorduras trans, especialmente se o óleo utilizado for parcialmente hidrogenado. Esse perfil lipídico desfavorável promove o desenvolvimento de aterosclerose, uma condição em que as artérias se tornam obstruídas e rígidas, dificultando o fluxo sanguíneo para o coração. O processo de fritura profunda também introduz um alto número de calorias nos alimentos, tornando-os densos em calorias. O consumo excessivo de alimentos densos em calorias está associado ao ganho de peso e à obesidade, fatores de risco conhecidos para doenças cardíacas. Além disso, alimentos fritos frequentemente vêm acompanhados de molhos ou coberturas ricas em calorias, elevando ainda mais a ingestão calórica. Esses alimentos, em geral, são deficientes em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e fibras, sendo, ao contrário, ricos em gorduras não saudáveis e calorias vazias. Essa carência de valor nutricional pode resultar em uma dieta desequilibrada, carente dos nutrientes necessários para manter a saúde cardíaca. Adicionalmente, as altas temperaturas de cozimento envolvidas na fritura profunda podem levar à formação de compostos prejudiciais, como acrilamida e produtos finais de glicação avançada. Esses compostos têm sido associados ao estresse oxidativo e à inflamação no corpo, ambos relacionados a um maior risco de doenças cardíacas. Outra preocupação é que o consumo frequente de alimentos fritos pode promover padrões alimentares não saudáveis, com as pessoas consumindo essas delícias como guloseimas indulgentes, muitas vezes em porções maiores do que o recomendado. Ao longo do tempo, isso pode contribuir para hábitos alimentares inadequados, aumentando o risco de problemas relacionados ao coração. No 6º lugar da nossa análise sobre a saúde cardíaca, focamos nos óleos de sementes, um componente amplamente utilizado, mas que pode trazer desafios à vitalidade do seu coração. Estes óleos extraídos de sementes como soja, milho e girassol, frequentemente promovidos como opções saudáveis, revelam-se, na realidade, potencialmente prejudiciais ao sistema cardiovascular.
Um dos principais problemas associados aos óleos de sementes é o elevado teor de ácidos graxos ômega 6. Embora essenciais para o corpo, o excesso desses ácidos, especialmente em relação aos ômega 3, pode desencadear inflamação. Esse desequilíbrio está correlacionado a diversas condições cardíacas, incluindo doenças cardíacas e hipertensão. O processo de refino desses óleos muitas vezes envolve altas temperaturas e o uso de solventes químicos, resultando na formação de compostos prejudiciais, como gorduras trans e radicais livres. Essas substâncias são conhecidas por induzir estresse oxidativo e danificar células no sistema cardiovascular. Além disso, os óleos de sementes são frequentemente empregados em alimentos processados, contribuindo para a prevalência de escolhas alimentares não saudáveis. Sua acessibilidade e baixo custo tornam-nos uma escolha popular na indústria de alimentos, mas esse uso generalizado pode acarretar riscos para a saúde pública, aumentando o propenso ao desenvolvimento de problemas cardíacos. Assim, é crucial estar atento aos tipos de óleos utilizados em suas práticas culinárias. Optar por alternativas saudáveis para o coração, como azeite, óleo de abacate ou óleo de cocô, pode contribuir significativamente para a preservação da saúde do seu coração. Em quinto lugar, adentramos o universo da comida rápida, uma presença tão conhecida e apreciada, mas que impõe um custo elevado à saúde do coração. Essas refeições convenientes, símbolos da modernidade, revelam-se uma ameaça substancial para o sistema cardiovascular, sendo frequentemente carregadas com uma combinação alarmante de gorduras não saudáveis, sódio e açúcares refinados. Um dos principais vilões na comida rápida é o elevado teor de gorduras trans, artificialmente criadas para prolongar a durabilidade e intensificar o sabor. Estas gorduras estão inequivocamente associadas a níveis elevados de colesterol ruim e a um risco aumentado de doença arterial coronariana. O consumo regular de gorduras trans alimenta a inflamação nas artérias. Além disso, as refeições rápidas apresentam níveis extremamente elevados de sódio. O consumo excessivo de sal é notório por elevar a pressão sanguínea, um fator crucial de risco para doenças cardíacas. Muitos itens de comida rápida ultrapassam amplamente a ingestão diária recomendada de sódio, contribuindo para uma epidemia generalizada de hipertensão. As porções generosas de comida rápida incentivam a ingestão calórica excessiva, resultando não apenas em ganho de peso e obesidade, ambos desafios para o coração, mas também promovendo hábitos alimentares não saudáveis persistentes. A alta prevalência e acessibilidade da comida rápida a tornam uma escolha fácil para muitos, mas o preço na saúde do coração é substancial. Optar por alimentos integrais e ricos em nutrientes, além de preparar refeições em casa, emerge como uma estratégia significativa para reduzir o risco de problemas cardíacos. Essa escolha consciente não apenas preserva a saúde do coração, mas também pavimenta o caminho para uma vida mais saudável e vibrante. Em quarto lugar, exploramos os alimentos que se destacam por sua riqueza em sódio. Geralmente, esses alimentos apresentam uma considerável quantidade de sal ou sódio. Embora o sal seja uma parte crucial da dieta, seu consumo excessivo pode desencadear efeitos negativos na saúde cardíaca. A estrutura química do sal, composta por sódio e cloro, desempenha um papel essencial na manutenção do equilíbrio hídrico e na regulação da pressão sanguínea. Contudo, quando o consumo de sal ultrapassa os níveis necessários, surgem vários problemas de saúde, especialmente para o coração. O sal age como um estimulante que eleva a pressão sanguínea. O excesso de consumo de sal leva as artérias a reter água, resultando em um aumento do conteúdo total de água no corpo. Esse acréscimo de água intensifica a pressão nas paredes arteriais, impondo uma carga adicional ao coração para bombear o sangue pelos vasos. Ao longo do tempo, sustentar essa pressão elevada pode acarretar sérias repercussões para a saúde cardíaca, incluindo um aumento do risco de desenvolver hipertensão e outros problemas cardíacos. Portanto, a redução do consumo de alimentos ricos em sódio é uma parte essencial da salvaguarda da saúde do coração. Substituir o sal na dieta por especiarias naturais, optar pelo uso de sal marinho não refinado ou incorporar temperos à base de ervas são medidas eficazes para garantir uma saúde cardíaca ideal. Em terceiro lugar, debruçamo-nos sobre o álcool, uma presença socialmente apreciada que, quando consumida em excesso, pode acarretar danos à saúde cardíaca.
Apesar de associações moderadas a benefícios cardiovasculares, como um potencial aumento nos níveis de lipoproteínas de alta densidade, o consumo crônico ou excessivo de álcool desencadeia uma série de preocupações cardíacas. Uma das principais preocupações reside no impacto do álcool na pressão sanguínea. O consumo regular e pesado pode culminar em hipertensão, um fator de risco significativo para doenças cardíacas. O álcool afeta diretamente o sistema nervoso central, elevando os níveis de pressão arterial e, consequentemente, sobrecarregando o coração e causando danos aos vasos sanguíneos ao longo do tempo. Além disso, o consumo excessivo está vinculado à cardiomiopatia, uma condição em que o músculo cardíaco enfraquece, comprometendo a eficiência do bombeamento sanguíneo. Esta condição pode manifestar sintomas como fadiga, inchaço nas pernas e, em casos graves, insuficiência cardíaca. O álcool, rico em calorias vazias, também contribui para o ganho de peso não saudável, aumentando o risco de obesidade e, por conseguinte, de doenças cardíacas. O abuso crônico de álcool não apenas está associado ao ganho de peso, mas também pode resultar em ritmos cardíacos irregulares, conhecidos como arritmias. Essas interrupções no ritmo cardíaco normal podem representar ameaças à vida. Por fim, o consumo excessivo está ligado ao desenvolvimento de aterosclerose, caracterizada pelo acúmulo de placa nas artérias, restringindo o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de ataques cardíacos ou derrames. Em segundo lugar, focalizamos o pão, um elemento básico em diversas dietas globais, mas que, se consumido em excesso ou se optarmos por variedades nutricionalmente deficientes, pode apresentar potenciais contribuições para problemas cardíacos. Uma preocupação significativa recai sobre o alto teor de carboidratos refinados em certos tipos de pão. O pão branco, por exemplo, passa por um processo de refinamento que elimina camadas externas de farelo e germe, suprimindo nutrientes cruciais e fibras alimentares. Esse processo induz a picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue, possivelmente contribuindo para a resistência à insulina e ganho de peso, ambos fatores de risco para doenças cardíacas. Além disso, alguns pães comerciais podem conter quantidades excessivas de açúcares adicionados, conservantes e gorduras não saudáveis. Esses aditivos podem ser catalisadores de inflamação e pressão sanguínea elevada, ambos prejudiciais à saúde cardíaca. Adicionalmente, o pão pode esconder uma fonte de sódio, especialmente em variedades processadas ou pré-embaladas. O alto consumo de sódio pode conduzir a níveis elevados de pressão arterial, exercendo pressão sobre o coração e elevando o risco de problemas cardiovasculares. Embora o pão seja uma peça fundamental na alimentação, selecionar a variedade certa e consumi-lo com moderação é crucial para preservar a saúde cardíaca. Optar por pães de grãos integrais e monitorar o teor de açúcares e sódio adicionados pode atuar como medidas preventivas, mitigando os riscos associados ao consumo excessivo de pão. Em primeiro lugar, direcionamos nosso foco para o arroz, um alimento fundamental na dieta de uma parte significativa da população global. No entanto, as implicações para a saúde cardíaca estão intrinsecamente ligadas ao tipo e quantidade consumida. O arroz branco, comumente polido para remover camadas de farelo e germe, resulta em um produto refinado que carece de nutrientes essenciais e fibras alimentares. Sua natureza refinada induz a digestão e absorção rápidas, gerando picos nos níveis de açúcar no sangue. Esse cenário pode contribuir para a resistência à insulina e, ao longo do tempo, aumentar o risco de doenças cardíacas. Por outro lado, o arroz integral, preservando as camadas de farelo e germe, é um grão integral e uma opção consideravelmente mais saudável. Rico em fibras alimentares, vitaminas, minerais e antioxidantes em comparação com o arroz branco, o arroz integral desempenha um papel vital na estabilização dos níveis de açúcar no sangue, reduzindo o risco de resistência à insulina e diabetes, ambos correlacionados a problemas cardíacos. É crucial observar que a forma como o arroz é preparado e consumido desempenha um papel significativo. Pratos como arroz frito, bolos de arroz e lanches à base de arroz frequentemente envolvem métodos de cocção não saudáveis e adição de gorduras, o que pode contribuir para níveis elevados de colesterol e doenças cardíacas. Além disso, o controle das porções é essencial, pois o consumo excessivo de arroz, independentemente do tipo, pode levar ao ganho de peso, um fator de risco para problemas cardíacos.
Agora que destacamos os 10 alimentos que podem impactar negativamente a saúde do seu coração, é fundamental lembrar que o conhecimento é uma poderosa ferramenta. Estamos aqui não apenas para informar, mas para capacitá-lo a fazer escolhas conscientes e saudáveis para o seu coração. Nos nossos próximos vídeos, não apenas ofereceremos dicas práticas, mas também apresentaremos alternativas que ajudarão a proteger o seu coração e a promover uma vida mais longa e saudável. Se encontrou essas informações valiosas, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu, certifique-se de fazê-lo em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Vamos embarcar juntos nessa jornada rumo a uma saúde cardíaca aprimorada. Agradecemos por se juntar a nós hoje e esperamos encontrá-lo novamente no próximo vídeo. Cuide do seu coração e até lá!